Já se cansou de ver sempre os mesmos pepinos e tomates na sua horta? Já imaginou cultivar algo que fizesse os seus vizinhos pararem e perguntarem espantados: mas o que é isto? Se sim, chegou ao sítio certo. Hoje, vamos embarcar numa viagem pelo fascinante mundo dos vegetais comestíveis invulgares. Vou mostrar-lhe 5 vegetais incríveis que parecem ter saído de um filme de ficção científica ou ser peças de um museu de arte moderna. E o melhor de tudo, pode cultivá-los na sua própria horta. Prepare-se para se surpreender, porque depois deste vídeo, a sua horta nunca mais será a mesma. Na verdade, a busca pelo diferente na jardinagem não é apenas uma moda. É um regresso às origens, a uma época em que a diversidade de plantas era a norma, não a exceção. Muitos destes vegetais estranhos são, na verdade, variedades antigas esquecidas ou culturas exóticas de terras distantes, que só agora se tornam acessíveis aos jardineiros amadores. Não se trata de ser um agrônomo profissional. Trata-se da alegria da descoberta e do desejo de experimentar algo novo. Por isso, deixe os estereótipos de lado. Vamos ver que maravilhas comestíveis pode cultivar mesmo à sua porta. Abrindo o nosso top 5, temos uma verdadeira maravilha da seleção, que parece ter saído de um museu de arte contemporânea. A couve romanesco. Basta olhar para ela. Não é um simples vegetal, é uma obra de arte. Sua forma é uma espiral perfeita e hipnotizante, em tons de verde-limão. Ela é composta por inúmeras pequenas pirâmides, ou cumes, e cada um desses cumes, por sua vez, é uma cópia exata da couve maior, enrolada em espiral. Os cientistas chamam essa estrutura de fractal. Simplificando, é matemática viva, criada pela própria natureza. Parece que foi projetada por um arquiteto genial ou um artista de outro mundo. Mas e o sabor? Será que é só beleza? De jeito nenhum. O sabor da romanesco é muito mais delicado que o de seus famosos parentes, o brócolis e a couve-flor. Ela não tem aquele leve amargor característico da couve. Seu sabor é descrito como cremoso e com notas de nozes, muito delicado. E mais, ela mantém perfeitamente sua forma fantástica ao cozinhar. Pode ser assada, cozida, adicionada a saladas. Seus pratos parecerão de um restaurante sofisticado. E a propósito, cultivar romanesco não é mais difícil do que cultivar couve-flor comum. Não é apenas um vegetal, é uma verdadeira obra de arte na sua horta, que certamente vai impressionar. E agora, vamos avançar para um vegetal que facilmente poderia ser confundido com uma joia preciosa. Apresentamos o milho de vidro, ou como é conhecido em inglês, glass jam. E esse nome não é por acaso. Imagine uma espiga de milho que, em vez dos habituais grãos amarelos, está coberta por pérolas translúcidas e brilhantes de todas as cores do arco-íris. Há tons de vermelho rubi, azul safira, verde esmeralda e roxo ametista. Quando a luz do sol incide sobre uma espiga dessas, ela cintila como um verdadeiro tesouro. Parece que foi criado não por um agricultor, mas por um joalheiro habilidoso. Este milho tem uma história surpreendente. Foi desenvolvido por um agricultor de Oklahoma, chamado Carl Barnes. Ele notou grãos coloridos incomuns em suas plantações e dedicou anos a selecionar e cruzar os mais bonitos. Assim nasceu este arco-íris vivo. Mas a pergunta principal é: pode-se comer? Sim, pode. No entanto, não é o milho doce que estamos acostumados a cozinhar. O glass jam pertence às variedades de milho duro, tipo Flint. Seus grãos são ideais para fazer pipoca, que, curiosamente, fica na cor branca tradicional. Também é usado para produzir uma farinha muito bonita. Mas mesmo que não pretenda comê-lo, imagine como essas espigas ficariam bem como decoração na sua cozinha ou como presente para amigos. Não é apenas uma colheita, é um verdadeiro milagre. Agora, vamos falar de algo verdadeiramente minúsculo e encantador, que com certeza vai conquistar crianças e adultos. Apresento-vos a melotria, carinhosamente conhecida como melancia pepino ou melão de rato. Imagine só, numa trepadeira fininha,
pendem dezenas de frutinhos minúsculos, do tamanho de uma uva grande, e cada um deles parece uma cópia perfeita e em miniatura de uma melancia madura, com as mesmas listras verde escuras, características sobre um fundo mais claro. É incrivelmente fofo e divertido de se ver. Dá vontade de pegar e olhar de perto, mas a maior surpresa espera por você quando decidir prová-lo. Ao olhá-lo, seu cérebro espera o sabor doce e açucarado da melancia. Mas, na verdade, você tem um sabor de pepino refrescante e crocante. Não um pepino comum, e sim com uma acidez cítrica e vibrante que lembra um pouco o limão. Esse contraste entre a aparência e o sabor é o grande trunfo da melotria. Essa planta é muito fácil de cuidar e incrivelmente produtiva. As trepadeiras rapidamente cobrem o suporte, criando uma parede verde salpicada por essas pérolas comestíveis. Eles podem ser comidos frescos, direto da horta, adicionados a saladas para um toque picante e crocante, ou mesmo em conserva. No pote, ficam simplesmente fantásticos. É o vegetal perfeito para adicionar um pouco de diversão ao seu jardim e surpreender a todos com um petisco inusitado. O próximo item da nossa lista prova que a aparência mais desinteressante pode esconder uma iguaria incrível. Apresentamos a escorcioneira, frequentemente chamada de raiz preta ou raiz doce, e o motivo é este. À primeira vista, esta planta não impressiona em nada. Acima do solo, cresce um pequeno arbusto discreto, com folhas estreitas, que se assemelha à relva comum. Mas é debaixo da terra que se esconde uma raiz longa e fina, totalmente coberta por uma casca preta e áspera. A sua aparência, para dizer o mínimo, não é nada apetitosa. Parece uma raiz de árvore suja e velha, ou um pedaço de casca queimada. Alguns até a comparam à raiz de um dente de leão, só que maior e preta. Mas não tire conclusões precipitadas. O verdadeiro tesouro esconde-se no seu interior. Ao descascar a escorcioneira da sua pele escura, encontrará uma polpa macia e de um branco leitoso. E é aqui que a magia começa. O sabor da escorcioneira é absolutamente único. É cremoso, com um toque de noz, adocicado, com uma subtil nota de baunilha e algo que, de forma indescritível, lembra o sabor de ostras. Este vegetal é muito popular na Europa, especialmente em Itália, onde é considerado uma verdadeira iguaria. Com ele, faz-se puré, adiciona-se a sopas, assa-se com queijo e manteiga. A escorcioneira não é apenas um vegetal invulgar, é uma verdadeira surpresa gastronômica para os seus vizinhos. Eles nunca vão acreditar que uma raiz tão modesta pode ser tão deliciosa. E para fechar o nosso top 5 de hoje, apresentamos uma planta que parece ter saído diretamente de um parque jurássico para o seu jardim. Estamos a falar do feto avestruz, Mateutia struthiopteris, ou mais especificamente, dos seus rebentos jovens, conhecidos pelo nome poético de cabeças de violino, ou fiddleheads. Imagine o início da primavera. Da terra começam a despontar os jovens e vibrantes rebentos verdes do feto. Mas eles não crescem retos. As suas extremidades estão firmemente enroladas numa espiral perfeita, que lembra muito a cabeça de um violino ou o braço de um violoncelo. A aparência é simplesmente fantástica, como se fossem pequenas criaturas verdes de outro planeta. Mas o mais surpreendente é que estas cabeças de violino são comestíveis e são consideradas uma verdadeira iguaria de primavera em muitos países, especialmente no Canadá e nos Ewa. Devem ser colhidos num período muito curto, antes que se desenrolem em folhas completas. O sabor lembra algo entre espargos, feijão verde e alcachofras, com um ligeiro toque a noz e um retrogosto silvestre. Claro, não podem ser consumidos crus. Exigem tratamento térmico obrigatório. São geralmente cozidos ou preparados no vapor, e depois salteados em manteiga com alho. Não é apenas comida, é o verdadeiro sabor da primavera, o sabor da natureza selvagem. Ao cultivar o feto avestruz,
não está apenas a adicionar sombra ao seu jardim, mas também a ter a oportunidade de surpreender a todos com um prato que a maioria das pessoas só viu em fotografias. O que será que une todos esses vegetais? Não é só a aparência inusitada deles, é a chance de, literalmente, tocar em um milagre. Imagine só, você colhe um brócolis romanesco da sua horta e tem nas mãos um fractal vivo, pura matemática comestível. Ao descascar uma espiga de milho de vidro, você não vê apenas alimento, mas uma joalheria natural, uma explosão de cores e pedras preciosas criadas pela própria natureza. Você arranca uma raiz preta, que parece um galho comum, e descobre uma iguaria servida nos restaurantes mais sofisticados. É o verdadeiro uau! Sua horta deixa de ser um simples canteiro. Ela se transforma em uma galeria, um laboratório de sabores e um motivo e tanto para conversas curiosas com os vizinhos. Cultivar essas plantas muda a nossa própria percepção do que é comum. Hoje vimos que o mundo dos vegetais é muito mais vasto e surpreendente do que estamos acostumados a pensar. Do brócolis matemático ao milho pedra preciosa, a natureza está repleta de surpresas à espera de serem descobertas. Obrigado por ter assistido a este vídeo até o final. Se achou interessante e quer ver mais seleções incomuns como esta, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas descobertas incríveis. E agora, a pergunta que não quer calar. Qual desses vegetais você mais gostaria de cultivar na sua horta? Ou quem sabe você já cultivou algo parecido? Compartilhe sua experiência e impressões nos comentários.